Hoje eu vou trazer para você 9 pilares muito importantes que nunca devem sair da sua mente se você pretende ter ou já tem filhos. Pilares que podem te ajudar a viver a parentalidade com maior prazer e também com maior leveza. Olá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso. Se você ainda não nos segue por aqui, faça o papai feliz, siga o nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe com seus familiares e amigos para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente o maior número de papais, de mamães e de cuidadores. Então vamos lá, se você pretende ter ou já tem filhos, vou deixar com você pilares importantes para você nunca esquecer, para manter sempre no seu radar, buscando maior prazer e maior leveza na sua parentalidade. Mais do que estar na sua mente, é importante você lembrar desses pilares sempre que alguma coisa não estiver funcionando muito bem. Qual pilar será que está deixando a desejar? Aonde eu preciso ajustar para poder ter um contexto familiar melhor? Então vamos lá, número 1, rede de apoio. Pois é, eu já falei algumas vezes aqui sobre rede de apoio, de que ninguém cria uma criança sozinho e que é preciso buscar ajuda. Ser pai ou mãe é algo maravilhoso, mas também traz inúmeros desafios. Lembrando que a necessidade de apoio, ela muda dependendo da fase da criança. Quando a criança nasce, a sua demanda é uma. Quando a criança fica maior, você vai precisar de outros tipos de ajuda. Então reflita, quem que pode ou poderá te ajudar nessa sua missão? Quem poderá te ajudar com as atividades da casa, com a comida, para trazer algo da feira, para ficar com o seu bebê, para você ter um momento de descanso? Quem poderá te apoiar levando a sua criança para a escola quando não for possível fazer isso? Quem ficará com seus filhos quando você precisar trabalhar? Mais que os cuidados com a casa e as crianças, tem também o cuidado com você. Quem poderá ficar com os pequenos para você ter algum momento de lazer? Com quem você poderá desabafar sempre que estiver passando por um momento difícil, quando estiver se sentindo esgotado ou esgotada? De quem você poderá ter a companhia em momentos também desafiadores, somente para estar do seu lado, seja com um ombro, seja com um abraço? Com quem você poderá discutir sobre as suas dúvidas e buscar mais segurança nas decisões que precisará tomar sobre os seus filhos? A rede de apoio é ampla e abraça diversas frentes, e não quer dizer que quem for te ajudar deverá se dedicar ao extremo para isso. Muitas vezes, a rede de apoio se faz de pequenos momentos. Pequenos em tempo, mas de grande valor e importância pela perspectiva de quem recebe. A parentalidade é muitas vezes solitária. Ter com quem contar, mesmo que nas pequenas coisas, faz uma enorme diferença. Então, que possamos praticar os pedidos de ajuda, dos mais simples aos mais complexos. E que possamos também estar disponíveis naquilo que podemos contribuir para fazer a diferença na vida de alguém. E é importante lembrar que a rede de apoio ela pode ser gratuita e pode também ser paga. Escolas, professores, creches, profissionais de saúde, cuidadores, eles também podem integrar uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio traz leveza e ajuda a encontrar prazer mesmo na rotina do dia a dia. Então, se você não tem hoje uma rede de apoio adequada, o que pode fazer a respeito? Número 2, rotina. Rotina? Sim, rotina. Em primeiro lugar, a rotina é muito importante para a criança, pois ela precisa de previsibilidade. E isso é desde bebê. Ah, você deu sorte, o seu bebê é muito tranquilo. Ah, mas o seu bebê dorme a noite inteira, né? Ah, mais isso, mais aquilo. É claro que cada criança é única, tem a sua carga genética, a sua individualidade, mas a rotina pode ajudar, sobretudo, no bem-estar dessa criança. Se ela, por exemplo, dorme bem e a quantidade de horas que precisa dormir, isso fará grande diferença. Se ela se alimenta adequadamente nos horários que precisa comer, isso também fará grande diferença. O bem-estar de uma criança e, consequentemente, o seu comportamento depende em grande parte do que é ao mesmo tempo simples e importante, como o sono, a alimentação, a segurança. E quando eu digo segurança, é a de saber que há alguém por ali, por perto, por ela. E olha só que interessante, quando eu estabeleço uma rotina, por mais que é trabalhoso e desafiador,
fica mais previsível também para mim o que vai acontecer e quando vai acontecer. E isso facilita para quando eu quiser cuidar de mim, ter um tempo só meu, ou com meu parceiro ou minha parceira, e até mesmo para quando eu precisar deixar a minha criança com alguém, porque tudo ali vai ser mais previsível. E se vai ser mais previsível e eu posso ter tempo para mim, individualmente ou como casal, isso me proporciona também um bem-estar e ajuda para eu estar melhor quando a minha criança precisar de mim. E quando eu a atendo em melhores condições, estando bem, isso aumenta a segurança para a minha criança, pois ela sente que eu estou ali, bem, para poder ajudá-la e para poder protegê-la. Igor, com a rotina tudo vai ser previsível? Não, não é tudo. Até porque existem outros fatores que podem contribuir para atrapalhar essa rotina. Exemplos: vacina. Quando a criança toma vacina, fica mais difícil. Às vezes demora um pouco mais para dormir, acorda mais durante a noite, fica mais inquieta. É claro que isso vai variar de uma vacina para outra, de uma criança para outra, mas em geral o comportamento da criança vai mudar, inclusive durante a noite. Outro exemplo, quando a criança aprende algo novo, firmar o pescocinho, firmar os bracinhos, sentar, rolar, ficar em pé segurando. Quando ela aprende algo novo, quer repetir aquilo toda hora. Fica mais animada, mais agitada, e isso tudo vai influenciar o seu comportamento. E um último exemplo, receber visitas em casa, principalmente no final do dia. Principalmente para quem gosta de ter uma rotina mais firme, inclusive no horário de dormir. Isso é algo bastante difícil e que infelizmente não é compreendido por muita gente. A visita chega, a casa fica agitada, iluminação total, a criança demora a dormir, seja pelo horário, seja pela agitação, e isso muda tudo. Até porque, quando passa da janela do sono, a criança vai demorar bem mais para poder adormecer. E mais que isso, se não dorme a quantidade de horas suficientes, o dia seguinte também terá impacto. A criança ficará mais nervosa, mais agitada, com mais dificuldade de regulação. Então, não se esqueça, rotina é muito importante. E isso é liderado por você. As pessoas ao redor podem compreender ou não, mas essa é uma decisão sua. Tente manter ao máximo a rotina dos seus filhos. Será importante para eles e também para você. Número 3, saúde. E aqui eu falo da saúde da criança e também da sua. Geralmente estamos muito atentos à criança, o que sente, comportamento, se o nariz está escorrendo, dificuldades de respiração. E costumamos buscar ajuda médica ao menor sinal de que há algo estranho por ali. Mas para nós, muitas vezes, pisamos na bola. Embora haja uma conscientização cada vez maior a esse respeito, precisamos dar mais importância para nós mesmos, mesmo depois de ter filhos. Afinal, como costumo dizer, é preciso estar bem para bem cuidar. Então, preste atenção a si mesmo, aos sinais do seu corpo e da sua mente. Cuide da sua alimentação, faça acompanhamento médico regular, busque fazer uma atividade física, cuide de você. Você e a sua saúde também são importantes. E quando eu falo de preocupação com você mesmo, é também na parte emocional. Então, tem alguém com quem dividir as coisas, com quem dividir os seus problemas, com quem você pode se abrir. Isso é muito importante para aliviar essa carga, principalmente essa carga emocional do dia a dia. Número 4, sono. O sono da sua criança e também o seu. Percebe como todos os pilares ali eles estão entrelaçados? Quando a gente fala de um, acaba falando do outro também. Falei um pouco do sono na parte da rotina, mas esse tema merece um pilar somente para ele. Como eu disse anteriormente, o sono faz toda a diferença no bem-estar de uma criança. Se ela dorme bem, ela vai se comportar melhor. Eu costumo dizer até que o sono é o primeiro passo para a nossa felicidade, para ser feliz. E isso vale para a criança e vale também para a gente. Se a gente não dorme bem, tudo vai ser mais difícil. Eu falo que o dia que a gente está com sono, cansado, que não descansou bem à noite, são dias extremamente difíceis. Não são dias para resolver problemas sérios, para tomar decisões importantes, porque a gente não vai estar no nosso melhor. A gente vai estar sendo influenciado ali por várias outras coisas e não vai estar no nosso eu verdadeiro. Então, ter um sono de qualidade e em quantidades suficientes vai ser extremamente importante para o seu bem-estar e para o bem-estar da sua criança. E repetindo, o sono é o primeiro passo para a gente ser feliz. Número 5, tempo para você. Pois é, depois que a gente vira pai ou mãe, parece que a gente se esquece da gente mesmo. Tudo é relativo aos filhos.
e realmente é um ser que depende exclusivamente de nós e precisamos estar ali por eles. Só que lembra que eu falei que é importante também a gente se cuidar, que para cuidar bem eu preciso estar bem, estar no meu melhor, e para isso eu também preciso ter tempo para mim, para fazer as minhas coisas, ter a minha individualidade, ter um tempo mesmo que seja para não fazer nada. Então, usar a minha rede de apoio para que isso possa acontecer, usar a rotina para também ter as minhas janelas individuais ou como casal ao longo do dia ou no período da noite, vai ser muito importante para o meu bem-estar. Se eu não tenho isso, a carga do dia a dia vai ficar muito mais pesada, vai ser muito mais difícil lidar com tudo. Então, tenha um tempo para você. Use da sua rotina, use da sua rede de apoio, busque de alguma forma ter esse tempo seu, porque vai ser muito importante para que você lide melhor com tudo que está ao redor. E mais do que tudo, para que você esteja inteiro e bem para cuidar da melhor forma possível da sua criança. Número 6. Sem disputa entre genitores. O seu foco precisa ser os seus filhos e você. Largue de disputas e guerras que muitas vezes acontecem dentro da nossa própria cabeça, que não são reais. Se você tem problemas mal resolvidos, procure ajuda, tente solucionar isso com você mesmo. Esteja aberto a uma boa relação com o outro genitor ou com a outra genitora. Mesmo que o momento atual possa parecer uma guerra sem fim, esteja aberto, esteja preparado para que se a outra pessoa quiser mudar de comportamento, você possa também estar pronto e preparado para começar uma nova relação com essa pessoa. E eu falo aqui de guerras, mas pode ser que esse casal esteja separado ou pode ser que esteja dentro da mesma casa. Então, independente se você vive junto ou se você já separou do outro genitor da sua criança, que você esteja aberto e preparado para ter uma boa relação com esse genitor. Senão, a prioridade passa a ser o conflito. O conflito passa a tomar uma grande parte da sua vida, um grande tempo no seu dia a dia, e isso não faz bem. Então, deixar o conflito de lado, priorizar os seus filhos e priorizar também a si mesmo vai fazer uma grande diferença no seu bem-estar. Vai te dar tempo para investir naquilo que realmente importa. E só um adendo. Se porventura você vive junto com o seu parceiro ou com a sua parceira e esse conflito parece ser uma guerra sem fim, como é que vocês podem resolver esse tema? Como é que pode buscar ajuda para conseguir ter uma relação melhor? E se já foi tentado tudo, se tudo já foi colocado em prática, mas ainda assim vocês dois ou você não sente que há uma luz no fim do túnel e que de fato essa relação não tem futuro, que você possa tomar decisões para que seja mais feliz e, consequentemente, também que seus filhos sejam mais felizes. Filho não deve segurar casamento, filho merece ser feliz e a gente também merece ser feliz. Então, procure ir pelo seu melhor, esteja junto ou separado, seja para continuar junto ou seja para se separar. É uma coisa que às vezes é difícil de falar, é difícil de escutar, mas a gente precisa procurar a nossa felicidade. Nós estamos aqui não para travar guerras sem fim, mas para ser feliz. E nós merecemos isso. E estando assim, a gente consegue ser o melhor para os nossos filhos. Número 7, leitura, estudo e informações confiáveis. Pois é, isso faz muita diferença. Quantas vezes a gente se pega lidando com o filho, tentando influenciar para que ele faça algo, que ele se comporte de uma determinada maneira, para que ele desenvolva uma habilidade, mas na verdade a gente está fazendo, empurrando ele completamente para o contrário daquilo que a gente quer. Estudar, ler, buscar informações confiáveis fazem toda a diferença no dia a dia. Muitas vezes tiram o véu e mostram, cara, eu estou querendo isso, mas eu estou caminhando para o caminho errado. Se eu vier por aqui, vai ser muito mais fácil. E a prática no dia a dia, quando a gente busca essa informação e esse aprendizado diário, confiável, que é muito importante, né, a gente buscar informações confiáveis e embasadas, a gente começa a perceber que é muito mais fácil a gente desenvolver e ajudar os nossos filhos daquela forma que a gente gostaria, para que eles desenvolvam as habilidades que a gente gostaria, que deseja que eles tenham no futuro. Então, buscar informações faz toda a diferença. Então, dedique tempo. Se você planeja ter um filho, comece por agora. Como que você pode ajudar da melhor forma possível o seu bebê? E a partir do momento que ele começar a crescer, como que você pode ajudá-lo a desenvolver tudo aquilo que você deseja para ele no futuro? O conhecimento liberta, e isso vale para tudo, inclusive
para a educação e para a criação dos filhos. Número 8, encontrar prazer no que é simples e rotineiro. Pois é, isso às vezes parece que é impossível, mas não, é possível. Igor, mas como? Eu fico louco ou eu fico louca de tanta coisa que tem para fazer e eu não dou conta de fazer tudo. Pois então, os 9 pilares eles vão agir de forma conjunta. Se eu não tenho uma rede de apoio adequada, se eu não estou dormindo bem, se eu não tenho as informações corretas, se eu estou sempre em guerra com outro genitor, estando junto ou separado, isso tudo vai atrapalhar bastante. Se eu não tenho um tempo para mim, por exemplo, vai ser difícil, muito difícil, encontrar prazer nas pequenas coisas. Mas se os 9 pilares estão sendo bem trabalhados, fica muito mais fácil de eu encontrar prazer nesses momentos do dia a dia, nessas atividades rotineiras. Eu posso encontrar mais prazer ao ter uma refeição com os meus filhos, ao escovar os dentes, ao dar um banho, a ensinar uma tarefa escolar, ao colocar para dormir. Eu posso perceber que esses são momentos valiosos de troca de carinho, de troca de afeto, de conversar sobre alguma coisa importante que aconteceu no dia. E isso faz toda a diferença. São momentos que podem ser divertidos, embora muitas vezes vão ser difíceis e pesados. Mas em muitos momentos você vai poder encontrar situações especiais que você vai poder interagir, que você vai poder conversar, que você vai poder trocar carinho, que você vai poder se divertir com o seu filho. Lavar o pezinho dele, a sola do pé com o lado que coça da bucha e ver ele rindo sem parar, jogar um pouquinho de água para cima, colocar ele no colo para secar o pé e ele te dá um beijinho de graça. São coisas que não têm preço. E que a gente só começa a perceber e aproveitar quando a gente percebe e realiza que esses momentos que parecem difíceis e exaustivos, muitos deles, talvez não sempre, mas muitos deles podem trazer também momentos muito prazerosos na relação entre vocês. Número 9, o último pilar, mais leveza, menos confronto. Quantas vezes coisas simples, muito simples no dia a dia, tomam uma proporção muito maior do que deveria, muito maior do que a gente deseja e levam a conflitos desgastantes, prejudiciais para a gente, para as nossas crianças. Compreender o outro e entender como o outro está e qual estágio de desenvolvimento vai fazer uma grande diferença para aprender a lidar com ele. Da mesma forma que nós, muitas vezes, não estamos num dia bom, seja porque eu descansei mal à noite, seja porque eu estou com vários problemas, seja que eu estou com medo de perder o emprego, ou com várias outras situações que às vezes me tiram do meu eixo, o outro também passa por isso, seja ele adulto, seja ele criança. E ter essa compreensão e olhar um pouco mais para o outro, porque ele está vivendo, fica mais fácil compreender por que algumas coisas acontecem, por que alguns comportamentos estão presentes. Mais do que isso, aí, relativo às crianças, é importante a gente lembrar que a criança ela está em processo de aprendizagem. A infância é o período de aprendizagem do ser humano. Então, se ela está aprendendo, e esse período é tão longo, é porque o que ela precisa aprender leva tempo. E é muito importante. E ter essa consciência faz uma grande diferença, principalmente na questão do respeito e da tolerância. Os aprendizados eles vão acontecer muito através da persistência, do apoio, do suporte, e mostrando que é por esse caminho e principalmente através do erro que o aprendizado e o desenvolvimento virá. É através do erro que habilidades e capacidades e competências serão construídas. Então, que a gente possa ter mais leveza, seja na lida com os problemas, seja na nossa relação com os que nos cercam, inclusive com as crianças, e principalmente mais leveza com relação ao erro. É através do erro que a gente se desenvolve e que a gente cria habilidades e competências que serão essenciais no futuro. Se você já tem filhos e as coisas não andam muito bem, tente avaliar o seu contexto por esses 9 pilares. Seu filho ou você andam muito nervosos e sem paciência? Se sim, como que anda o sono, em quantidade e em qualidade? Você só queria um tempo para você no final do dia, antes de dormir? Como que está a sua rotina? Quando consegue finalizar o dia do seu filho e que horas o coloca na cama? Olhando o horário que ele precisa acordar e a quantidade de horas que ele precisa dormir, ele está indo para a cama no horário certo? Ou será que precisa ir mais cedo? E se for para a cama mais cedo, seria possível você ter um tempo só seu, ali antes de você ir dormir? Como estão sendo as situações desafiadoras? Você está conseguindo conduzir bem ou é um caos a cada conflito?
Como você vem se preparando para lidar com esses problemas? O quão aberto você está para aprender e tentar novas abordagens que podem ser um atalho, não só para resolver os conflitos de uma melhor forma, mas também de ajudar o seu filho a desenvolver as habilidades que você deseja. Está se sentindo desmotivado, cansado, sem energia para nada? Como está a sua saúde? Como vem se cuidando? Tem alguém com quem conversar? É possível buscar um momento para uma corrida ou uma caminhada? Se a situação não está legal, é possível mudar, é possível melhorar. Mas isso precisará passar necessariamente por você. E a boa notícia é que você é capaz de mudar o seu contexto. Pode não ser capaz de fazer isso sozinho, mas precisa passar por você. Então é isso, se você gostou desse episódio, faça o papai feliz, deixe o seu joinha e também compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Um forte abraço e até o próximo episódio.